Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite. Vou aguardar a Alice entrar aqui, pessoal, para estar chamando ela para a gente iniciar. Para quem está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aqui no meu Instagram. Oi, Júnia, tudo bem? Gabi, o Ítalo. Alguém pode me responder se tá fixado aí o tema da live? Tô tentando anexar aqui, mas eu acredito que ainda não deu certo. A Alice ainda não entrou. Eu acredito que não deu certo então aqui. A Alice já chegou aqui. Olá. Oi, Boa noite, Alice. boa noite. Como que vocês estão? Eu tô bem, Tudo você? bem? Eu também tô ótima. Tô muito animada com essa live de hoje, com essa troca, com essa nossa conversa, que vai ser muito boa, vai ser de grande aprendizado para todo mundo que está aqui assistindo, né? Tem gente entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Alice, eu sou fonoaudióloga, eu estudei no Instituto Metodista Isabela Hendricks de Minas Gerais, né? E eu formei agora no começo do ano com o Lucas. Então é um Amém. prazer falar sobre esse assunto que é os cuidados da voz durante a pandemia e que é uma coisa assim, uma parte sensacional da fono, né? Um aprendizado assim muito grande. Muita gente não sabe como cuidar da voz. Muitos profissionais esquecem de cuidar da voz, principalmente nesse momento em que está acontecendo muitas coisas em todos os países, o governo, a gente está com medo do que pode acontecer e como que vai ser o futuro, e a gente acaba esquecendo de cuidar da nossa voz, não é mesmo? Verdade, Alice. E então a gente vai começar aqui a introduzir, ou você quer que espere um pouco para o pessoal entrar? Bom, eu não sei. Tem como você me falar em relação. Eu acho que já podemos começando. Aí, à medida que as pessoas estão, você dá só uma ênfase no tema. Claro. Então tá, vamos começar como o que é a voz e onde ela é produzida, certo? A voz ela é produzida na laringe. A laringe é uma região, uma região composta de músculos e cartilagens que fica na região do pescoço, aqui na frente do pescoço, na frente da faringe. A faringe é onde passa o alimento que vai para o estômago e a laringe fica na frente da faringe, em cima do pulmão. Certo? Tá todo mundo entendendo certinho, direitinho aí, galera? Então tá. Vamos continuar aqui. A prega vocal, que é composta por músculo e mucosa, ela fica na laringe e ela fica paralelo ao chão, certo? E a laringe ela tem três funções. A primeira função ela é da respiração. A laringe ela está em cima do pulmão, então ela é responsável pela respiração. A segunda função importante é a deglutição, a proteção na hora de engolir o alimento. Que a laringe ela vai ter todo um mecanismo
em que ela vai fechar e vai proteger que o alimento de entrar no pulmão e proteger com que a gente não tenha uma pneumonia aspirativa, porque o alimento ele tem que estar no estômago e não no pulmão, certo? E a terceira, e a mais importante, que é o nosso contexto agora, que é a fonação. A fonação é produzida pela prega vocal. É o som produzido pelo fechamento das pregas, no qual ela vibra quando o ar passa. Então, o ar vai sair do pulmão e vai passar pela prega vocal e ele vai vibrar. Tanto que quando a gente está normal vendo essa live quieto, o ar tá passando normalmente. Mas se a gente fizer um a gente consegue sentir a vibração da prega vocal. Então, quando ela tem essa vibração, ela é chamada de fonação. E a voz é essa vibração com a amplitude nos canais, tanto o nariz quanto a boca. E aí muita gente confunde voz com fala. Só que a voz e a fala, a voz, quando está sendo articulada, ela é feita a fala. Então é muito importante que a gente mantenha essa voz, essa prega vocal saudável, para que a gente consiga se comunicar mais livremente, mais tranquilamente, certo? Tá todo mundo entendendo? Manda um joinha aí pra gente. Isso mesmo, pessoal. Vai colocando joinha aí, tá? Pode continuar, por favor, Alice. Claro. Então, para a gente ter uma voz saudável, o que é uma voz saudável? É uma voz clara, é uma voz limpa, é uma voz que dá conforto tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo. Então, é importante que a gente mantenha a saúde vocal. E como que a gente vai manter essa saúde vocal? Com a higiene vocal. O que é higiene vocal? São algumas norminhas básicas que a gente usa para ajudar nessa saúde vocal. E aí, para prevenir doenças e alterações na produção e dessa voz. Certo? Então, durante a pandemia, como que a gente vai cuidar dessa saúde vocal? A gente cuida da saúde vocal, primeiramente, bebendo bastante água. A água é importante tanto para o funcionamento do corpo como um todo, quanto para a produção vocal, para que a nossa produção vocal seja mais fácil, seja mais limpa e a voz esteja saudável e nítida, certo? Outra coisa que é importante para ter uma saúde vocal boa, tentar falar mais baixo, evitar de falar alto, evitar de gritar sem um suporte, falar mais devagar, gesticular mais na hora de falar, para que a gente não faça tanta força na hora de falar e não altere nessa produção vocal, certo? Outra coisa também que é importantíssimo é evitar falar em lugares secos ou muito empoeirados. O que acontece? Muita gente trabalha em lugares com ar-condicionado ou tem ar-condicionado em casa. Então é importante que a gente fique de olho, porque o ar-condicionado ele resseca o ambiente. Então é completamente importante prestar atenção onde a gente está trabalhando com essa questão do tempo demais debaixo do ar-condicionado. Então, para que a gente tenha uma prega vocal que não esteja ressecada com um funcionamento muito bom, é importante a gente beber bastante água, porque o corpo, quando está hidratado, ele tem um funcionamento melhor, principalmente na questão da voz. Quando a gente está num lugar empoeirado, agora a gente está muito em casa, né? A gente já está em quarentena, já tem uns 2 meses, mais ou menos. Então, a gente está constante em casa. Então, o número de sujeira dentro da casa está cada vez maior. Então, é importante para o profissional da voz ou para a gente mesmo que mantenha esse ambiente de casa limpo, né? Só que tem muita gente que tem alergia aos produtos de limpeza, porque o cheiro é muito forte, ou então que a água sanitária irrita a mucosa e
E como a prega vocal é revestida de mucosa, ela pode ressecar e ficar irritada também. Então é importante para quando a gente for limpar a casa, a gente não use a voz profissionalmente ou tente colocar alguma coisa que diminua essa irritação da mucosa, sabe? Para que a gente possa ter uma saúde vocal melhor. Tá todo mundo entendendo direitinho, né, gente? Tranquilo, né? Joinha aqui, ó. Tem nenhuma dúvida, alguma coisa assim, para que vocês queiram que a gente repita? Quem quiser tá mandando perguntas também. Algumas pessoas fizeram. Pode mandar, a gente responde. Além da bebida, do beber bastante água e tentar evitar esses lugares secos e empoeirados, principalmente agora que a gente está no inverno, que é o local mais seco que é a temporada mais seca que a gente tem, é importante manter hidratado por causa disso, para que não resseque nossas pregas vocais. Outra coisa que é importante para as mulheres que usam a voz profissionalmente. No período pré-menstrual, se possível, tentar falar menos possível. Porque quando a gente está no período pré-menstrual, a gente incha, a gente fica demasiado. E a prega vocal também. Então, fica mais difícil do funcionamento da prega vocal para a gente conseguir falar, né? Então, tentar evitar, se for professora ou cantora, às vezes, o próprio cantor, ele percebe que quando está no período pré-menstrual, fica mais difícil de alcançar certas notas. Então, é muito importante tentar evitar o uso da voz, né, durante esse tempo. Outros cuidados durante a quarentena. Muitos professores estão em casa e a gente não tem uma casa preparada para dar aula, estão muito na videoaula. Então, é muito importante que eles tentem dar aula num lugar com pouco barulho, porque o falar com disputar com esses ruídos do ambiente fazem com que a gente aumente o nosso tom vocal, a nossa intensidade vocal, e aí a gente cansa muito mais rápido nessa questão de falar, né? A gente fica mais cansado quando a gente vai usar a voz. A Fran acabou de mandar uma pergunta falando a bebida alcoólica causando na nossa voz. O que a bebida alcoólica causa na nossa voz? Então, a bebida alcoólica, ela é diurética. Então, ela faz com que a gente libere muito líquido. Quando a gente bebe o álcool e ele faz com que a gente libere muito líquido, ele resseca o nosso corpo. Então, um pouco de água que vai sobrar no nosso corpo, o nosso corpo vai colocar em órgãos que são mais importantes, como o cérebro, como o rim, como o fígado. E a prega vocal, como é um órgão não muito importante, assim, para o corpo é menos importante que o cérebro, menos importante que o coração, ela vai ficar mais ressecada. Então, quando a gente faz o uso do álcool, ele vai ressecar essa prega vocal. Então, ele não pode ser usado se você for cantar, se você for um cantor, se você for um professor, evitar ficar próximo do álcool, né? Agora a gente tá vendo as lives, né, Luca? Tá tendo muita live de sertanejo. E teve uma que foi um pouco polêmica, que foi a do Gustavo Lima, que ele bebeu litros e litros de álcool enquanto estava cantando. Tanto na questão de propaganda, porque não pode ter live patrocinada com álcool, quanto na questão de voz, ele cometeu um erro gravíssimo, porque a gente não pode beber o álcool enquanto a gente usa a voz profissionalmente, exatamente porque eu acabei de falar. O álcool é diurético, ele vai fazer com que o nosso corpo libere muita água. E a prega vocal, sem estar hidratada, ela não vai ter um funcionamento tão bom quanto deveria. Então, o risco do Gustavo Lima ter tido um abuso vocal, ter machucado as pregas vocais dele é muito grande. Tá certo que ele bebeu para relaxar, porque ele queria fazer uma festa, mas não é aconselhado o uso do álcool durante o uso profissional da voz. Certo?
E eu tenho Tam... observado, Alice, que Hum, muitas, né, esses profissionais, eles têm, assim, exagerado um pouco nessa dose excessiva do álcool, né? Só que, assim, aham. eu acho que conseguem ter essa percepção que esse consumo excessivo, ele possa vir a causar impactos mesmo na saúde vocal. O álcool ele causa impactos na saúde geral, também, né? Ele sobrecarrega o rim, faz um estrago aí no nosso corpo. Mas a gente percebe que tem o índice do álcool tem aumentado. Então, a gente tem que tentar evitar. Mas muitas pessoas estão usando esse álcool por causa da ansiedade. Às vezes eles usam o álcool para tentar fugir e amenizar essa ansiedade, esse desespero de estar sempre em casa. Exatamente, essa quarentena aumentou o índice de ansiedade, tipo, em todos nós. Todos nós estamos ansiosos, todos nós estamos preocupados do que vai acontecer, quando que a gente vai sair de volta, quando que a gente vai voltar para a vida normal, quando que a gente vai poder dar uma festa, abraçar um amigo, como que a economia do país vai estar. Então a gente está cada vez mais ansioso. E o que a ansiedade pode causar na gente? Uma das primeiras coisas que a ansiedade pode causar é a falta de sono. Desregular o sono. Você pode ter insônia, dormir mal. Então, é importante para qualquer pessoa que tenha uma boa noite de sono, que ela esteja bem dormida. Porque a gente já tem estudos que já comprovam que o sono, a falta desse sono, ele pode causar uma rouquidão, uma fadiga vocal no outro dia com mais facilidade. Porque o sono é o que vai dar força para o nosso corpo. Então, assim, se a gente não dorme bem, a gente vai estar mais lerdo, a gente não vai estar com funcionamento 100%, e aí, igual acontece com o álcool de tirar a água, o sono, ele gasta um sono mal dormido, o corpo vai gastar mais energia em outras coisas. Então, assim, a prega vocal ela precisa de energia para ser produzida a voz, né? Uhum, Falar cansa. sim. Falar cansa muito. Percebo também, assim, eu tenho observado que antes mesmo, né, da pandemia, muitas pessoas, Alice, vão praticar atividade física e fica naquela exposição vocal muito grande, né? Então, assim, nós Uhum. sabemos, quando fonoaudiólogos, que a atividade ajuda, né, a melhorar vários aspectos, mas às vezes a pessoa ela não tem como realizar, cometendo um abuso vocal, isso pode gerar muitos impactos para a saúde vocal, né, nesse contexto, né? Claro, quando a gente fala enquanto está fazendo algum exercício físico, a gente faz uma força na hora de contrair a prega vocal. E aí os músculos podem se bater bruscamente para fazer esse som, porque a gente está usando força no músculo normal, tipo, no músculo dos. Vamos supor que a gente está malhando o braço. E aí, na hora de puxar a pessoa, dá aquele berro, tipo, ele vai estar fazendo mas vai estar machucando a prega vocal na hora que estiver falando durante o exercício físico, porque o impacto vai ser muito grande. Também tinha a questão dos estágios de futebol. Quando a gente vai num jogo, a gente completamente esquece de prestar atenção na nossa voz, porque a gente está tão envolvido com os jogadores que a gente grita, tipo, com Deus e mundo, grita com o juiz, grita com o jogador que errou, grita com o goleiro do outro time que a gente chama de trocentos palavrões da pessoa. E a gente acaba fazendo com que tenha gritos excessivos. E gritar excessivamente, forçar essa voz, é uma das coisas que devem ser evitadas. É uma das coisas que deixa a voz menos saudável. Se a gente for no jogo, então, por exemplo, qual que a dica que eu vou dar para vocês? Antes de ir no jogo, na hora de gritar, puxa o máximo de ar possível para poder gritar, porque o diafragma, que é o músculo embaixo do pulmão, ele que dá a força para poder, na hora de falar, ele que dá o impulso, que tira o ar para a gente poder conseguir falar. Então, na hora de gritar, puxa o ar o máximo possível e usa o diafragma para poder gritar, porque aí ele expande, aí não vai ser tão grande esse abuso.
Claro que a gente tenta evitar ao máximo, mas assim, quando for gritar, tenta lembrar assim do diafragma, só para diminuir, amenizar essa assim, essa dor aí que a gente, esse machucado que vai causar na prega vocal, né? Verdade. A gente falou da ansiedade, né? E eu também percebi que com esse aumento da ansiedade, as pessoas estão desregulando a alimentação, né? Que é uma coisa muito importante para falar sobre a alimentação. Que a gente come, ou a gente come em excesso, coisas muito gordurosas, porque dá prazer, a gordura, o óleo, o sal. É uma coisa assim que dá prazer de comer. A gente come um hambúrguer, uma pizza, principalmente agora que a gente está preso, e a gente quer uma coisa assim para aquecer o nosso estômago, aquecer o nosso coraçãozinho. E aí isso pode causar o refluxo, dependendo do que a gente está comendo, né? Porque coisas gordurosas demais, eles irritam o estômago. E aí, o estômago irritado, o estômago cheio, na hora de dormir pode causar o refluxo. E o refluxo, ele pode chegar nas pregas vocais e causar, assim, estragos, atrocidades com elas, né? Então, assim, é muito importante que a gente fique de olho no que a gente tá comendo. Claro que eu não tô falando pra, tipo, nunca mais comer um hambúrguer. Não, claro que não, né, gente? Mas eu tô falando assim, ficar de olho enquanto o que a gente tá comendo, o tempo que a gente tá comendo, e dormir, assim, tipo, no mínimo 1 hora, mais pra frente, assim. O tempo mínimo que a gente espera de dormir entre uma refeição e o sono é 1 hora. Então a gente aumenta esse tempo aí para poder não ter esse desconforto, não ter esse refluxo, né? Então vamos ficar de olho no que a gente come, comer de 3 em 3 horas, direitinho, comidas mais leves, né? Com certeza. Eu observo, né, Ali, que assim, Uhum. às vezes as pessoas desconhecem que algumas, por exemplo, o refluxo mesmo causa, né, um dano muito grave, né, na voz, né, na saúde vocal. Uhum. Então, é importante trazer, assim, mesmo para as pessoas se aterem, né, a cuidado, né, um bom hábito em relação à saúde vocal, né? Vamos trazer umas diquinhas então. O que a gente pode fazer para diminuir o refluxo, né? Vamos lá, diminuir com frituras, alimentos gordurosos, principalmente doce. Doce é assim devastador no refluxo, junto com as frituras. É, então a gente tem que diminuir esses alimentos que pesam o nosso estômago. Bebida muito, muito quente, evitar um pouco. Bebidas gasosas, tipo refrigerante. Refrigerante tem gás e ainda é doce. Então, assim, ele vai irritar o estômago. Tentar não tomar chá preto ou café, principalmente se for professor ou cantor. Tentar evitar tomar isso para que não irrite o estômago e não dê refluxo durante as apresentações. É extremamente importante a gente ficar de olho nisso. Beber bastante água, comer os alimentos e mastigar direitinho para que a gente consiga digerir muito bem todos esses alimentos, que muita gente esquece de mastigar, né? Esquece muito de mastigar, tentar não tomar mais do que 200 ml durante uma refeição de água, de qualquer bebida. Se você for comer e tiver um suco, tenta não passar desses 200 ml, tenta mastigar direito e beber, porque a bebida pode irritar um pouco e dificultar nessa questão da digestão. Então, algumas pessoas não sabem como que o refluxo aparece, né? Ele normalmente aparece com azia, uma queimação em cima do estômago, irritação na garganta, dor ao falar, ao cantar, tosse, pigar, sensação de ter alguma coisa que a gente não sabe que tem alguma coisa que a gente acorda com alguma coisa na garganta e não sabe explicar. E pode ser o refluxo e conseguiu chegar na prega vocal. Então é muito importante ficar de olho no refluxo, porque se ela chega na prega vocal, ela vai causar uma doença muito, mas muito perigosa que chama granuloma, que são pontinhos brancos na prega vocal, que vai deixar ela demasiada e pode queimar a mucosa da prega vocal. Então, sempre ficar de olho, né? Tem uma pergunta da Isabela Boneri. Dizem que Você quer ler? Você está conseguindo ler? O meu subiu aqui. Na verdade, antes da Isabela,
O Isaac disse que já Hum, quando criança, não sabia disso, né? Das, das questões que você levantou aí. A Letícia mencionou uhum, que teve refluxo e não sabia que bebidas quentes, né, poderia ter causa essas intercorrências também, né? aham. Aí a E Isabel, agora, nossa colega de profissão, diz que maçã é bom para a voz, é verdade? O que você fala, Aline? ma maçã é ótimo para a voz, né? A maçã é uma fruta adstringente, então ela vai limpar. Ela tem água, ela vai ajudar na hidratação e vai ajudar na limpeza dos dentes, certo? Quando ela também vai ajudar muito na questão da musculatura do rosto, porque ela é dura, a gente vai mastigar e aí ela vai ajudar a trabalhar. Então ela ajuda na questão da musculatura do rosto, pode ajudar na fala, principalmente para os profissionais da voz. Ela tem muita água que vai ajudar na questão da hidratação do corpo e ela é astringente, então ajuda a limpar essas vias do a faringe, a boca, é ótima. Só que tem gente que não gosta de maçã. E aí o que a gente faz? A gente dá outra fruta que tenha as mesmas coisas que a maçã, que ela hidrate e ajude na mastigação também. Como, por exemplo, o. Tá tudo bem aí, Lucas? Voltou aqui. Pode continuar. Deu, caiu assim, mas tudo bem. Então, a gente pode dar outra fruta que não seja maçã, tipo, como por exemplo a pera. A pera, ela também vai ajudar na mastigação e também vai hidratar as pregas vocais e o nosso corpo. Só que muita gente acha que a maçã vai direto para a prega vocal. Ela não vai direto para a prega vocal. Ela vai passar na faringe e meia hora depois essa água vai entrar no nosso organismo. Então é importante que a gente coma a maçã, coma essas frutas antes, para que o nosso corpo receba a hidratação depois. Principalmente se você for cantar, se você for dar aula, independente do que você seja, se seja locutor, se você vai ser ator, se você é um professor, se você é um cantor. Então a gente tem que estar, todos os profissionais que usam a voz para poder sobreviver ao trabalho, telefonista. Então, assim, é muito importante cuidar dessa voz. Sim. Alice, a Tamires fez uma pergunta aqui. Eu acredito que seja Uhum. relacionado longo, quando você falou da questão da bolinha. Vê se você consegue. O cássio, ele é uma coisa, uns restos de comida que fica pode ficar na amígdala, pode ficar na garganta. Eles são restos de comida que se juntam e aí vira o cássio, que tem aquele cheiro horrível, mas não é. A bolinha, ela vai estar na prega vocal, né? A prega vocal. Então vão ser pontinhos brancos, não vai ser o cássio. O cássio são restos de comida que ficam presos no nosso trato, na nossa amígdala, né? E aí é outra história, é outra coisa, assim. Modifica, o suco gástrico ele vai modificar as células. Então ele vai, essa mancha branca são as células da prega vocal modificada devido à queimação do suco gástrico, né? A Amanda perguntou o seguinte, Aline. Uhum. Então, fale um pouquinho sobre o cigarro, o impacto na voz e no organismo. Para as pessoas que fumam, né, na verdade. Uhum. O cigarro e voz não é uma coisa que combina, é uma coisa que não casa. Então, assim, o cigarro, ele irrita a mucosa. Então, ele vai irritar tanto a região do nariz quanto a região da prega vocal. Além disso, ele tem toxinas que vão fazer mal para o nosso pulmão. Então, se a prega vocal está em cima do pulmão, a fumaça do cigarro vai passar na prega vocal e no pulmão. E pode causar alterações no pulmão. É importante a Amanda ter perguntado sobre o cigarro, porque o cigarro ele pode acarretar a um câncer, né? Junto com o uso do álcool. E o Brasil, ele é o segundo país do mundo que tem câncer de laringe. Então é importante a gente frisar essa questão do cigarro, que ele faz um mal horroroso, tanto para o pulmão quanto para a prega vocal que está em cima dele. Certo? Tirei a sua dúvida aí, Amanda? O Vitor Tem também mais uma pergunta aqui, Aline. Posso tomar refrigerante antes de usar a voz? Não é bebida.
O refrigerante é uma bebida gasosa e doce, e ele vai irritar também a prega vocal. Ele não é recomendado durante o uso da voz. Você pode tomar, só que quando você não estiver usando a sua prega vocal, por favor. Assim, tente usar quando você não tiver com uso profissional dessa prega vocal. E sim, outro dia, outro momento, assim, quando você não for usar, né? Outra coisa sobre a quarentena. A gente, em vez de ser, se a gente não tá dentro de casa, tem gente que tá trabalhando e que tá saindo com a máscara. A máscara, ela é extremamente importante, gente. A gente tem que usar a máscara para poder prevenir o contágio do Covid-19, principalmente agora que o Brasil tá tendo um índice de morte, assim, relevante, então a gente tem que tomar cuidado. Só que quando for usar a máscara, a gente tem uma dificuldade, um dificultor. Porque a gente está falando assim, normalmente, a gente não tem nada impedindo com que a voz fale, que a voz saia, que a gente seja compreendido. Tanto que quando eu estou falando aqui, vocês podem tanto escutar quanto fazer a leitura labial, certo? Porém, a máscara tem uma coisa aqui. Então, ela impede que a propagação da voz seja efetiva. Então, a gente tem que usar sim a máscara, certo? Só que quando for usar a máscara, falar mais gesticulado, não aumentar a voz, mas falar mais gesticulado, com pausas, mais devagar, para que as pessoas consigam compreender o que a gente está falando, certo? Ótima Tudo dica. bem? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa, assim, que vocês acham relevante? Pois é, Apontou aqui, né, os deficientes auditivos. os deficientes auditivos que lutem, porque eles precisam, ótimo, é bom falar disso, porque os deficientes auditivos, mesmo não sendo um assunto de cuidados da voz, mas os deficientes auditivos, eles usam muito o apoio da leitura labial para poder se comunicar quando não é o uso da Libras. Então, é muito relevante esse comentário, porque eles precisam desse apoio, né? Então, assim, tem algumas pessoas que estão usando máscaras transparentes na questão do lábio, que mostram os pontos de articulação para que eles possam fazer essa leitura labial. Mas, realmente, é um ponto, assim, muito importante que a Isabela abordou. Mais alguma pergunta? A Ioná perguntou, Uhum. quando o paciente chega queixando de dor ao falar, ele deve procurar qual profissional? O fonoaudiólogo ou um médico? É importante que ele procure o fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista. Por quê? O fonoaudiólogo é o que vai tratar e o que vai ajudar nessa questão do tratamento do desconforto vocal. A gente vai analisar junto com o paciente quais que são as coisas que ele faz que não estão causando esse desconforto. Mas é importante que tenha o otorrino também, porque o otorrino, ele vai fazer a videolaringoscopia. Uau, o que é a videolaringoscopia, né? Tem gente que não deve estar entendendo nada que a gente está falando. A videolaringoscopia é um teste que pega uma câmerazinha, certo? Na verdade, tem que ser estroboscopia, que é uma câmerazinha que enfia aqui na garganta e que aí ele pede pra gente fazer que aí, com essa câmera, ele consegue capturar a prega vocal vibrando. Quando ele captura a prega vocal vibrando, o fonoaudiólogo ele consegue ver se tem alguma alteração assim, importante na estrutura da prega vocal que esteja causando esse desconforto. Caso não tenha alguma alteração, a gente evite que tenha no futuro. Então, se a pessoa está tendo alguma dor ao falar, algum desconforto ao falar, a gente vai ajudar ela a modificar as coisas que ela faz no dia a dia para que evite essa dor. Então, a gente vai dar aula de higiene vocal. Então, é importante que todo mundo saiba o quanto que é importante beber água,
Se for um professor ou um cantor, antes do uso profissional da voz, é importante desaquecer e aquecer a voz, fazer exercícios para o pescoço, para poder relaxar a musculatura, porque a prega vocal tem músculo também. Então, se a gente está com aqui tudo tensionado, a prega vocal vai estar tensionada também. Então, é importante que a gente faça exercício para relaxar o pescoço, o músculo e ajudar na vibração, beber água, aquecer e desaquecer a voz, evitar café, evitar o leite, evitar o uso de spray e pastilha, por favor, antes da voz, né, gente? Muita gente deve estar tipo, por quê, né? Por que que o spray de própolis ou a pastilha, que eu adoro, bala de hortelã, não vai ajudar? Eles são analgésicos. Então, eles vão tirar a dor e vão mascarar a sensação de desconforto. Se ele mascara a sensação de desconforto, ótimo, porque eu não vou estar com dor, né? Eu vou perder a dor aqui e vou falar tranquilamente. Errado, porque ele pesa a prega vocal. Então, ela tem dificuldade de vibrar. Tendo dificuldade de vibrar, a gente faz mais esforço para poder falar. Fazendo mais esforço para falar, é mais dor quando passar esse efeito. Então, a gente tem que tentar, assim, evitar coisas que tirem essa dor da prega vocal e procurar um profissional que saiba como tratar disso, desse desconforto. Certo? Eu respondo. Bem colocado. Obrigado, viu? A Karina Soares pergunta se tomar sorvete ou açaí é indicado e coisas geladas, até mesmo água, no caso. Olha, é bom evitar coisas geladas, porque a gente está usando a voz, certo? Então, aqui está aquecida essa região aqui. Se você toma uma água quente, ou um açaí, ou um sorvete, o frio vai passar na faringe, que é atrás da prega vocal, e vai esfriar a região da prega vocal. Vai esfriar esses músculos. Então, pode causar um certo choque. Tem gente que já está acostumado, que bebe água gelada antes do trabalho e durante o uso da voz. Mas não é indicado por causa disso, por causa desse choque térmico que pode causar e aumentar a dificuldade e esse desconforto na hora de falar, né? Então, é sempre importante tomar água, sorvete, por ter o leite. O leite aumenta a secreção em muitas pessoas. Tem gente que não tem nada, mas tem gente que tem aumento de secreção, de coriza, por causa do leite. Então, assim, tentar evitar o sorvete, tomar leite antes do uso da voz e durante, certo? Respondido? Mais alguma dúvida? Tem aqui do Arthur. Fala o seguinte, eu ouvi falar que o chocolate também é péssimo. Qual a sua colocação? Sim, o chocolate é um doce e também ele é feito de leite. Então, assim, por ter o leite, ele vai produzir essa mucosa, porque ele agarra, ele gruda tudo. Então, desculpa, gente. Eu vou beber uma água aqui rapidinho, calma. Fica à vontade. Tô com alergia desde cedo hoje, então, assim, a secreção desce. E aí o chocolate vai fazer isso. Vai aumentar o número de secreção. A gente vai tossir, a gente vai pegar rear. E a tossida é extremamente... machuca a prega vocal. Que é um ataque, assim, do nada que ela recebe, brusco. E que pode machucar a prega vocal. Então o chocolate vai produzir a secreção vai irritar essa prega vocal. E a gente vai começar a tossir, a pigarrear. E não vai ser legal para ela. Certo? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Respondido? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos ver aqui a lista. A gente já falou de tudo, né? Assim, então, vamos recapitular assim, o que é importante. Algumas dicas para quem vai usar a voz por horas e durante muito tempo. Atores, professores, cantores. Primeiro, beber bastante água, que é importante. Segundo, usar uma roupa confortável, que não prenda a parte do pescoço, o movimento. Para o ator é mais difícil, porque dependendo do personagem, ele tem que usar um certo figurino
que pode atrapalhar nessa questão. Mas se for um professor ou um cantor, evitar roupas que apertem, que dificultem nessa questão da produção, certo? Não falar, não gritar sem suporte respiratório, não falar alto, tentar rir alto também não pode. Falar demais, assim, a pessoa que fala o tempo todo demais, assim, tentar evitar, principalmente se você vai usar essa voz como trabalho, né? E o que mais? Fazer aquecimento e desaquecimento. Então, assim, quando a gente acorda, vamos supor que a gente vai dar aula 8, 7 da manhã, a gente está dando aula, professor. Sou uma professora, vou dar aula. Acabei de acordar. O que está acontecendo? A minha voz, meu corpo está todo relaxado, certo? Então é importante que fazer aquecimento vocal para poder acordar o músculo, para poder ajudar, dar um suporte, para que a gente consiga fazer com que a prega vocal se ajuste, esteja numa posição boa, confortável, para poder dar um suporte e ajudar na questão do trabalho, né? Então é importante fazer esse aquecimento vocal aí para poder começar bem, certo? Tentar evitar tomar uma bebida, alguma coisa que irrite a prega vocal. Se você for tomar que tu fala, nossa, eu não consigo viver sem o meu café de manhã, porque eu não consigo viver sem o meu café de manhã. Então, a gente tentar tomar o café ou o leite ou alguma bebida que esteja, que irrite, horas antes, para poder não prejudicar na hora da produção da prega vocal, certo? Colocar uma roupa confortável para você dar aula, que não te atrapalhe, e fazer alguns exercícios para poder relaxar essa área aqui, né? Você deu aula durante o dia inteiro. Aí vamos supor, você tá lá o dia inteiro dando aula, e aí tá um barulho horroroso, tanto na sala de aula, ou então em casa. Você tá em casa, seu vizinho começa a latir, todo mundo começa a falar dentro de casa. O que a gente vai fazer? O professor, ele pode pegar o microfone para dar o suporte na hora de falar. De dar o retorno para os alunos. Porque ficar gritando vai cansar ele muito mais rápido do que ele está falando no tom que ele está acostumado. Certo? Beber água sempre. Desculpa te interromper, mas assim, uma dúvida também, quando você fala dessa dica, ela serviria também para outros tipos de pessoas, né? Que, por exemplo, atendente, né? Ou a pessoa que trabalha, por exemplo, em supermercado, né? Com certeza, se ela vai usar a voz o dia inteiro, até vendedor, não tem como na pandemia, tem alguns vendedores ambulantes que estão em casa, né? Mas assim, a gente espera que estejam em casa. Assim, tem uma dificuldade a questão do dinheiro, mas, né? Porque a maioria está em casa. Mas quando tem um vendedor ambulante, que ele fica, olha, bala, R$ 1, e que ele tá gritando, que ele tenha esse aquecimento para que não cause tanto dano nessa voz. Principalmente o uso de microfone ajuda muito, tanto quanto a atendente que está no telefone. Então, assim, ela fazer exercício para poder relaxar a musculatura do rosto, relaxar essa área do pescoço para poder ajudar na fala e na voz, no conforto. É sempre importante, né? A gente tá de olho nisso. Então, tipo, a gente tem que tomar o cuidado para que não machuque a prega vocal. E aí, igual você falou, tô no supermercado atendendo, se eu vou falar o tempo todo o valor, ou então vou perguntar quanto que é o valor do negócio que não veio no caixa, eu vou ficar o dia inteiro falando, é sempre importante que a gente cuide também da nossa voz, certo? Sim. Alice, a Amanda fez uma pergunta muito interessante. Quando a pessoa deve procurar o fonoaudiólogo pensando na voz? Olha, as procuras são diversas. Tem gente que procura porque não gosta da voz e ela quer modificar, e aí a gente tem uma terapia que é exatamente a percepção da voz da pessoa com ela mesma, porque tem gente que tem uma voz mais rouca e às vezes não gosta, tem gente que tem uma voz muito aguda e acha que não tá normal, e aí procura a gente. Mas também tem gente que procura quando tá com ardência. Se você tá o dia inteiro
falando, e aí você percebe que sua voz está ardendo, que você está rouca, que está com cansaço, e principalmente nessa região, que você está com dificuldade de falar alguma coisa, procure o fonoaudiólogo, que aí você pode estar tendo alguma alteração de voz. E tome cuidado, tipo, com essa questão da rouquidão, porque há mais de 15 dias além de rouquidão, é um sintoma muito perigoso, pode ser até um câncer. Então, assim, você pode estar com problema na voz, mas também pode estar com câncer. Então, se você percebe que você está rouco com mais de 15 dias, ou que você tem um cansaço, uma fadiga vocal, assim, grande, é importante que você procure o fonoaudiólogo. Certo? Respondido? Respondeu. Ótimo. Então, assim, que deu para faltar muita coisa importante as pessoas Aham. mesmo os cuidados básicos que nós, né, o propósito dessa live é as pessoas entenderem um pouco assim, esse cuidado mesmo de preservação que devemos ter, tá? Né, Uhum. qualquer tipo de dano que possa vir, né, atrapalhar nossa condição vocal mesmo. E você trouxe isso com muita propriedade, muito bem esclarecido. Obrigada. Tem falar em você e na Cris, mas eu não consegui contato com a Cris, então eu vou falar a Alice, que vai falar para a gente um pouco sobre esses cuidados. Eu estou muito feliz com essa troca aqui. Acabou de. A Ionar mandou uma pergunta. A gente E pega ela para finalizar? pode ser, claro, ótimo. Pode. Deixa eu só voltar. Última. A Ioná perguntou o seguinte: é possível uma pessoa que tem a voz grave passar a ter uma voz fina e vice-versa? Então, existe cirurgia vocal, principalmente com o otorrino. O otorrino realiza algumas cirurgias. Ele consegue engrossar a voz e também afinar, principalmente nas pessoas transgêneros. Tem muita gente que se descobre transgênero, que começa a usar hormônio e aí, quando não é de novo, que engrossa a voz ou então afina, certo? E aí existem cirurgias, sim, feitas por alguns otorrinos especialistas nisso, que eles conseguem engrossar e afinar a voz, e aí, junto com uma equipe de psicólogo, para ver se a pessoa realmente ela quer isso, e com a fonoaudióloga para ver a saúde vocal dessa pessoa e dessa voz, a gente consegue fazer essa cirurgia, ele faz a cirurgia e a gente faz esse acompanhamento. Então, assim, é possível, mas sem a cirurgia também tem como a gente, assim, analisar como que é a voz da pessoa para poder ajustar, às vezes, para deixar ela um pouco mais grave, um pouco mais fina com as terapias. Mas, normalmente, é possível com a cirurgia, assim, principalmente nas pessoas trans, certo? Certo. Ok, Alice, ficou muito bom. Ótimo posicionamento. Então, Uhum. a gente agradecer mesmo por ter aceitado o convite, de ter participado da live, né? De ter trago para nós assim, um tema muito relevante, muito importante, né? Até mesmo nesse tempo que estamos vendo, abordar temas que sejam melhores para nós. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Agradeço você, foi uma experiência incrível, assim, qualquer coisa, qualquer live que você quiser, eu participo, a gente pode marcar outras. Foi muito legal essa troca de informação, ver a dúvida do pessoal e ver a demanda e ver como que a gente é importante, como que as pessoas não sabem, como que é o cuidado da voz, alguns mitos e verdades, que a gente tirou essa dúvida, né? Vamos marcar, então, uma próxima live, que aí a gente traz um mito e verdades aqui para o pessoal interagir Claro. também e ficar por dentro, né, de todo esse contexto assim de voz. Uhum. Qualquer dúvida, gente, é só chamar a gente no direct, tá? Na pergunta no direct que a gente está disposto a responder. Com certeza a gente responde, Exatamente. tá? Alice, muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, Lucas. Tenha uma ótima noite para você. Também. Ótimo final de semana. Tchau, gente. Obrigada.
Pessoal, muito obrigado, tá, por ter participado aqui da live. Foi muito produtivo ter trago a Alice aqui para falar um pouco sobre os cuidados com a voz. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que participou. E na terça-feira tem mais live, tá ok? Obrigado.